Bom dia, bom dia! Começando aqui mais um Café com a Nutri, todos os dias na sua manhã, às 7h50 da manhã, trazendo muita informação sobre saúde e nutrição. Não esquece de já marcar sua família, seus amigos, para que eles também tenham acesso aí às informações de qualidade aí que eu vou passando ao longo do dia a dia. Bom, então dando continuidade, né? Na verdade, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão também de peso. E eu quero desejar um excelente bom dia para todos que estão entrando. Vamos lá? Então, né, hoje a proposta é trazer para vocês o que o estresse está relacionado com o ganho de peso e o que a gente pode fazer. Então, hoje, né, muitas pessoas estão isoladas em casa, gerando um aumento da liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, tanto por estarem longe da família, por uma questão também, né, de tensão, tanto da questão do mercado de trabalho, de uma questão social mesmo, com medo da doença. Então, vários motivos aí estão levando muitas pessoas a entrar num quadro maior de estresse. E também, né, antes disso, então, pessoas que ficam muito tempo no trânsito ou acabam se estressando muito no trabalho, em casa, ficam com aquele estresse crônico. Então, o que isso atrapalha muito, tanto para quem está com o peso elevado e também para quem está ganhando, né, muito peso, tá? Então, quando você entra num quadro de estresse, né, o teu cérebro, o teu hipotálamo, ele produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é importante para o nosso metabolismo, então ele também é um hormônio do despertar. Então, de manhã, quando você acorda, você dá um pico desse hormônio para dar uma despertada, e no final do dia ele também dá uma elevada, mas o restante ele fica, né, em equilíbrio. Agora, se você começa a ter um estresse crônico, esse nível ele não diminui e aí você fica o dia inteiro com esse cortisol elevado. E o cortisol, ele é antagônico da serotonina, então você fica estressado, se sentindo mal ao longo de todo o dia. E a serotonina, que é para ter o efeito, né? Então de manhã você acordou, o estresse do cortisol elevou e a serotonina vem vindo e vai diminuindo o do cortisol e vai aumentando a serotonina. Você não tem essa troca e aí você acaba ficando o dia inteiro estressado e não tem esse momento de prazer, né, que a serotonina vai te trazendo. E aí pessoas que são muito estressadas, que acabam superando muito o nível de liberação do cortisol, podem sim entrar numa depressão, porque aí você libera tanto que você fadiga a glândula e aí para de produzir, e aí você entra numa depressão. E aí, né, é uma questão química do seu cérebro. E aí depois tem que entrar com medicamento, com tratamentos mais sérios. Então, você estar constantemente estressado tem que tomar cuidado sim, né, para não ter que entrar num quadro mais grave aí, né, da depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, entre outras partes aí psicológicas que pode atingir, né, essa desregulação hormonal. Então, alguns sintomas clássicos, né, de estresse, né, então problemas intestinais, então ou a pessoa fica com muita diarreia, ou com prisão de ventre, taque cardíaco, né, muita tensão muscular, alteração de humor, muita fadiga pelo corpo, então um cansaço extremo, então já acorda cansada, muitas vezes também relacionado com uma insônia crônica, tá? Então tem vários fatores aí que indicam. E a gente também consegue ver pelo exame médico, né? Então, principalmente, a gente consegue avaliar o cortisol. A melhor maneira de avaliar ele é salivar, não pelo sangue. Então, você colhe a saliva de manhã cedinho e no final da tarde, para você avaliar, né? A gente consegue daí avaliar quanto está sendo essa liberação de cortisol e se está em equilíbrio, ok? Então, o que acontece? Questão do peso, né? Então, o excesso desse estresse na relação com o peso. Estudos mostram que pessoas mais estressadas têm muito acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, tá? Há uma alteração também na questão de saciedade, porque quando a gente começa a ficar saciado, nós começamos a liberar hormônios que vão também nos avisando disso. Quando você tem um desequilíbrio nessa questão hormonal, você não tem esse aviso, então você acaba comendo mais e isso é um perigo,
porque você acaba comendo mais. Geralmente, pessoas estressadas tendem a comer mais carboidratos simples, doces e industrializados. Então, você gera uma inflamação no teu metabolismo que prejudica ainda mais, né, essas liberações hormonais. E também acaba comendo muito, há um aumento de peso. Esse aumento de peso está relacionado com o que eu falei ontem, falando da questão da obesidade. Então o seu corpo começa a ficar mais inflamado e isso também prejudica aí nessa parte de neurotransmissores. E aí vai entrando numa bola de neve. Você fica mais estressado, come mais, fica mais inflamado, mais estressado. Come mais, fica mais inflamado e isso vai entrando numa bola de neve aí. E tá daí tendo que entrar daí com medicamentos, né, também aí para ir ajudando no controle do teu metabolismo, tá? Uma coisa que é muito importante, né, as pessoas acham que, por exemplo, pessoas muito estressadas ou já estão entrando num quadro de depressão, às vezes as pessoas acham que é frescura, que a pessoa não sabe controlar, né, os próprios pensamentos e tudo mais. Mas, pessoal, eu quero que vocês tenham bastante atenção agora no que eu vou falar. Não, muitas vezes, realmente, está faltando parte química do corpo, tá? Claro que os nossos pensamentos, as nossas atitudes influenciam muito no controle do estresse, no controle de uma pré-depressão. Mas, falta de vitamina D leva a aumento de estresse e depressão. Eu pego no consultório a maioria dos pacientes com a vitamina D muito baixa. Hoje em dia é muito difícil as pessoas tomarem sol. Então, aproveita, vai perto da janela, tome sol. Se você faz muito tempo que não faz exame, já coloca na programação para fazer o exame. O ideal é a tua vitamina D estar em 35, 40. Se está muito baixo disso, favorece aí, né, além de outros problemas de saúde. Então, atenção com a vitamina D. Você pegando um pouco de sol todos os dias, você garante que você tá com uma vitamina D adequada. Se não é o caso, tem que fazer exame para ver se tem que suplementar e o quanto que tem que suplementar, tá? Outras coisas que também, né, vão atrapalhar muito na questão do estresse e numa depressão. Pessoas que fazem uso de zóis, né, ali para a parte do estômago, né, os protetores gástricos, que é muito comum, né, pessoas usarem isso. Esses protetores gástricos diminuem o pH do seu estômago, fazendo com que você não consiga converter a vitamina B12 e o ácido fólico da forma ativa de absorção, que seria a metilcobalamina e o metilfolato. E aí você não consegue absorver. E falta de B12 e ácido fólico levam também ao aumento do estresse e uma depressão. Então, se você é uma pessoa que faz o consumo, né, o uso crônico desses protetores gástricos, tem que estar atento a isso. Também conseguimos avaliar através de exames para ver como é que tá aí, tá? E também, né, falta de B6 e ácido graxo. A nossa alimentação não é uma alimentação mediterrânea, né? Poucas pessoas fazem um consumo de peixe com frequência, têm o costume de usar um bom azeite de oliva. A falta de ômega 3 também piora esse quadro, tá? Então tem que estar atento em relação a isso. E o que a gente pode fazer então, né, pra gente tanto sair de um estresse crônico, mas também melhorar, né, garantir que a gente, né, a nossa parte de neurotransmissores estejam adequadas. Primeiro, toma sol, tá? Tenta tomar aí o sol todos os dias um pouquinho para garantir a vitamina D, lembrando que a vitamina D é essencial também para a parte do sistema imunológico. Outra, banana. Banana é riquíssima em triptofano e em B6. Faz ela amassadinha com canela, faz ela em forma de batida, né? Então, isso ajuda bastante, principalmente no final da tarde, que é a hora que você tem o pico de cortisol. O cacau é maravilhoso, ele é rico em polifenóis, rico em triptofano. O cacau você pode fazer ele consumir em pó, então batido, né, com leite, ou senão você pode comer um chocolate 75% cacau. Então, olha que maravilha, né? Você comer um alimento gostoso, né, ajudando já nessa parte do controle do estresse.
O abacate, maravilhoso, riquíssimo em beta-cisterol, riquíssimo em B6, ajuda muito na questão do estresse. Então, comer ele, né, amassadinho no café da manhã ou no final da tarde, né, em formato salgado ou doce, então amassado com mel ou em formato de guacamole, se você prefere ele mais salgado. Então, dá para fazer diversas formas para ter o consumo do abacate também. E aí fica pensando, mas abacate é gordura relacionada com peso, né? Não combina. Combina sim. O abacate é um excelente, né, um alimento que eu uso muito para a questão de emagrecimento, tá? Porque ele tem fibras, ele tem gorduras boas, baixíssimo carboidrato e ajuda muito nessa questão de saciedade, controle de estresse e ansiedade. Então ele é um excelente alimento, é super estratégico para também quem quer perder peso. Outro alimento, o grão de bico. Riquíssimo em B6, o grão de bico você pode fazer ele em formato de hummus ou em formato de salada, dá para usar ele de diversas formas no seu dia a dia. Então, fazer o consumo dele também te ajuda bastante. E utilizar chás de passiflora, chá de mulungu, chá de camomila. Então, ao longo do seu dia, fazendo o consumo dos chás também ajuda. Lembrando que é importante também dá uma segurada nos ultraprocessados, né? Então, aqueles que dá aquela, assim, que é explosão de químicos, principalmente aqueles alimentos que têm glutamato monossódico, que é um aguçador de sabor. Então, quais são os principais alimentos que têm glutamato? Shoyu, temperos prontos, refeições prontas, tá? Refeições congeladas. Então, leia os ingredientes, porque nós liberamos o glutamato, mas bem pouquinho. E aí, quando a gente ingere isso dá uma alteração na parte de neurotransmissores. Então, é muito sério, porque o glutamato monossódico, ele age diretamente no seu cérebro para dar aquela explosão de sabores, né? Então, ficar bem atento também a esses alimentos, ok? Bom, pessoal, espero que vocês aproveitem essas dicas, tá? Se vocês conhecem alguém aí estressado, repassem para eles também, para que eles consigam fazer algumas alterações, tá? Se você também tem, né, aquelas pessoas que fazem uso crônico aí desses protetores gástricos, né, que ficam o dia inteiro tocados dentro de casa e não tomam sol, então é importante aí ter acesso a essas informações para que garanta aí, né, que esteja um pouco mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, tanto nesse momento de quarentena, mas também quando voltar aí o dia a dia normal, para estar em equilíbrio e, né, o melhor, né, o corpo aí o mais pleno possível, ok? Um beijo grande, tenham todos um excelente dia e eu aguardo vocês amanhã às 7h50 aqui no Café com a Nutri. Tchau, tchau!